Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 2.2, Conteúdo: Substâncias químicas e misturas. Habilidade: utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Olá, alunos! A gente está agora no segundo momento da aula de hoje, onde a gente vai continuar falando aí dessa parte inicial da química, essa parte introdutória, né? Já que esse primeiro momento da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, trata-se mesmo dessa parte do primeiro ano, né, dessa parte do primeiro ano do ensino médio, essas questões mais introdutórias aí para o ensino da química. Só que antes disso, nós vamos para a revisão. Então, né, gente, vamos reforçar aí o que foi falado durante a primeira aula de hoje, né, com a professora Darlinda, onde ela enfatizou a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico, tá? A gente pode chamar de fenômeno ou de transformação, tá bom, gente? Essa nomenclatura aí serve para a mesma situação. Então, tanto faz eu chamar transformação química ou fenômeno químico, eu tô falando da mesma coisa, tá? Palavrinha fenômeno e transformação aí tem o mesmo sentido para esse caso. Então vamos com exemplos do que seriam fenômenos físicos, tá? Então aqui a gente tem 3 imagens, né, onde a gente observa aí apenas fenômenos físicos. Olha só, cortar um bolo, né? Então toda vez que a gente fala em corte, amassar, quebrar, tá? Alguma coisa, né? Algum objeto, algum tipo de matéria. Então, a gente está falando apenas de fenômeno físico, ok? Não houve alteração da matéria. Eu apenas diminuí, né? Eu fiz com aquele material que era maior, ele ficou menor, tá bom? Então, é apenas um fenômeno físico. Dilatação de um metal pelo calor. Aqui a imagem são de trilhos, né? E aí, quando a gente tem essa variação de calor, né, de temperatura, a gente vai ter uma dilatação presente ali, tá bom? Isso também é físico, porque a matéria continua a mesma. Tá bom? A gente apenas vai ter uma transformação física, que é a dilatação. Dissolução de açúcar na água. Então, se eu pegar um pouco de açúcar e colocar na água, misturar bastante, né? E eu provar essa água, eu tomar um pouquinho dela, eu vou perceber que essa água está doce. Isso quer dizer o quê? Que ali continua tendo açúcar, não é verdade? Não houve uma reação química propriamente dita. A gente apenas dissolveu as partículas de açúcar na água, tá? Não ocorreu uma transformação química, apenas física, dissolução. Vamos aos próximos exemplos. Olhem aí, o que a gente tem? Papel picado, né? Então, foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu peguei um pedaço de papel grande e diminuí, né? Cortei em vários pedacinhos, diminuí o tamanho do papel picado é uma transformação física. Condensação, ontem nós falamos, né, das transformações físicas da matéria também. A condensação é um fenômeno físico, tá bom, gente? Então aí, vários exemplos de fenômenos físicos que estão aí no nosso dia a dia, que a gente consegue perceber a todo momento, ok? Vamos para o desafio do dia. Vamos lá, o desafio é bem engraçado, né? A gente vai olhar essa charge, observem a charge, e aí a charge ela tem, né, um diálogo, uma conversa aí entre esses dois materiais, que são o grafite e o diamante, tá? Então nós temos aí a mamãe e o filho, né, grafites, e o pai diamante, ok? E a pergunta, né, ou na verdade a indagação da mãe é a seguinte: seu pai tem sofrido muita pressão ultimamente, né? Então, a mãe e o filho grafite, sem pressão, e o pai diamante, né? E ela indaga, fala aí para o seu filho isso. Seu pai tem sofrido muita pressão ultimamente. Então, o desafio é: o que é grafite, né? O que o grafite está querendo dizer para o diamante quando ele faz essa indagação? Tá bom? Então, qual é a informação aí? A gente vai levar depois da aula de hoje, obviamente, né? Depois que a gente trabalhar toda a aula de hoje, ao final da aula de hoje, vocês precisam responder qual é essa informação que o grafite
está querendo, né, fazer relação, na verdade, com o diamante. Vocês vão se surpreender, né, ao saber que esses dois materiais eles são mais semelhantes do que a gente imagina, tá bom? Então esse é o nosso desafio da aula de hoje. Nós vamos continuar falando, né, da introdução ao estudo da química, só que agora a gente vai focar nas substâncias. Vamos para a aula. Olá! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos tratar das substâncias, tá? Substâncias químicas. A gente vai conhecer um pouco mais o que quer dizer isso, qual é essa nomenclatura, essa denominação. A gente vai perceber que existe uma classificação para essas substâncias, né? Ao final, a gente vai entender um pouquinho a diferença, por exemplo, de uma substância para uma mistura, né? A palavrinha mistura, provavelmente, muitos de vocês... Se eu perguntasse nesse momento, né, o que é uma mistura? Com certeza muitos de vocês saberiam explicar, justificar, da maneira de vocês, obviamente, mas já saberiam, né, de um conceito assim mais geral. Porém, substância, alguns eu tenho certeza que ficariam ainda, né, um pouco assim, meio sem resposta, tá? Não tem problema. Essa é a aula para a gente tirar essas dúvidas, para, né, determinar o que é uma substância e o que é uma mistura. E aqui eu trago, né, essas duas imagens que vocês estão vendo aqui abaixo. Olha só, aqui a gente tem a pepita, né, que é aquela pedra, né, aquele sólido, que os garimpeiros, né, as pessoas que trabalham nos locais onde existe ouro, tanto almejam, né, que é encontrar uma pepita que consiga transformá-los aí em pessoas ricas, né, vamos dizer assim. Então, uma pepita é a pedra de ouro, né, de ouro puro, maciço. E aqui abaixo, né, eu trago o líquido mais conhecido aí de todos nós, que é a água, tá? Então, eu trago essas duas imagens para a gente fazer referência ao tipo de aula, né, ao tipo de material que nós estamos trabalhando, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Professora, substâncias, então, são muito encontradas, são facilmente encontradas na natureza? Será que em todo lugar eu encontro substâncias e tal? Gente, na natureza é bem difícil, é muito raro até, a gente encontrar substâncias do jeito que nós vamos falar na aula de hoje, que são as substâncias que nós classificamos como puras, tá? Então, é um conceito, assim, é um tipo de material muito raro, dificilmente a gente encontra esse tipo de material. Tá? Então, substância pura, né, que é aquela que está isolada, sozinha, dificilmente a gente encontra na natureza. E aí, como é que a gente encontra esses materiais na natureza, né? Como é que eles são encontrados? Na forma de misturas. A grande maioria das substâncias, dos materiais, das matérias-primas, na verdade, né, quando elas são encontradas na forma de misturas. Ou seja, são duas ou mais substâncias juntas ali. E aí a gente vai precisar aplicar métodos de separação para poder obter uma substância pura. Mas na natureza mesmo, a gente encontra, na grande maioria das vezes, sempre misturas, tá bom? Vamos ao conceito ali de substância química. Olhem só, a matéria, quando constituída por um conjunto de átomos ou de moléculas que são quimicamente iguais, recebem o nome de substância pura ou espécie química, tá? Então, o conceito de substância química passa pela ideia de que naquele ambiente, naquele sistema, existam apenas átomos e moléculas quimicamente iguais, tá? Então, quando eu falei na pepita agora há pouco, né, quando eu mostrei para vocês a imagem da pepita de ouro, então, quer dizer que aqui, né, nessa imagem que vocês estão vendo bem aqui, né, na verdade, ali só tem ouro, né, não existe outro elemento presente ali, tá? Então, o único elemento é o ouro, ok? Já aqui, né, na outra imagem que vocês estão visualizando da água, a gente sabe que não é só um elemento, na verdade, a água ela é a combinação de dois elementos, né, de 3 átomos, que são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Porém, se no sistema a gente tiver apenas a substância água, né, naquele ambiente a gente tiver apenas a substância água, então eu vou classificar como sendo também uma espécie química, uma substância pura, tá bom? Vamos lá agora para o conceito de substância pura, vamos dar uma olhadinha.
Então, gente, uma substância pura é a espécie de matéria constituída por átomos e moléculas quimicamente iguais, como eu falei agora há pouco para vocês. Porém, né, além deles serem quimicamente iguais, eles precisam apresentar características químicas e físicas bem definidas, tá? Então, uma substância pura, ela tem isso como definição. Além delas serem classificadas como quimicamente iguais, elas precisam ter essas características bem definidas. Professora, que características então são essas, né? O que faz com que eu identifique ou classifique uma substância como sendo pura? Lembram-se lá da aula de ontem, né? Quando a gente falava das propriedades gerais, propriedades específicas, organolépticas, todas aquelas, né? Então, gente, são essas propriedades que fazem com que a gente, né, consiga perceber essa diferença, consiga determinar que tipo de substância a gente está analisando. Bora lembrar lá de novo, quais são aquelas substâncias, melhor dizendo, quais são as propriedades específicas que nós trabalhamos na aula de ontem? Foi a densidade, né? Cada substância tem a sua própria densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? São propriedades aí classificadas como específicas, tá? E são elas que fazem com que a gente determine que uma substância é pura, tá? Vamos continuar lá falando das substâncias puras. Pode colocar aí o conceito. Então, tanto as substâncias puras como as misturas podem receber diversas classificações, né, conforme determinadas características comportamentais na sua natureza. Então, como na aula de hoje nós estamos falando aí das substâncias puras, né? Então, a gente vai agora entrar numa classificação que é bem simples, vamos prestar atenção, o foco da aula de hoje é fazer essa definição, essa classificação quanto às substâncias puras, que é classificar se uma substância é pura do tipo simples ou se ela é pura do tipo composta, tá? Então, são essas duas classificaçõezinhas aí que nós vamos, né, focar para o nosso estudo de substâncias puras. E a gente vai começar agora com as substâncias puras do tipo simples. Vamos dar uma olhadinha no conceito e nos exemplos, tá bom? Então, nós temos aqui substância pura simples, é toda substância formada por átomos de um único elemento químico. E aqui, né, eu quero reforçar a palavrinha aí, as palavrinhas elemento químico, considerando que, né, para a gente ter uma substância simples, do tipo simples, a gente vai ter substâncias que sejam formadas pelo mesmo átomo de elemento químico, tá? Pode ser um monte deles, né? Digamos, existe uma substância, né, que é formada de enxofre, que é o S8. São 8 enxofres, não tem problema, pode ser até 100. Desde que seja do mesmo elemento químico, não tem problema desse quantitativo, tá bom? Então, nós temos aqui como exemplos o cobre, formado unicamente por átomos de cobre. Nós temos a substância hidrogênio, que é uma combinação de 2 átomos do elemento hidrogênio, mas continua sendo simples. Por quê? Porque a substância hidrogênio, olha só, né? Ela tem 2 átomos de hidrogênio, é o mesmo elemento químico, não é? Então, é uma substância simples, ok? E o ozônio, que é o O3, formado unicamente por átomos do elemento oxigênio. São 3 oxigênios, é verdade, mas continua sendo uma substância simples, tá, gente? Então, percebam aí como é fácil a gente identificar quando uma substância é simples, né? Então, o conceito é bem fácil, bem simples da gente perceber. Basta que a gente olhe para essa substância, a sua fórmula química, e observe que na sua fórmula, na sua composição, existem apenas átomos do mesmo elemento químico, tá bom? Como eu falei para vocês agora do enxofre, o enxofre, o símbolo dele é o S. Então, no caso, né, esse enxofre ele teria 8 átomos, não? Então seria S8. O S8 também é uma substância simples, porque é formada do mesmo elemento químico, tá? Agora a gente vai ver uma animação que ela fala, né, ela mostra bem aí
sobre essa característica, né, das substâncias puras do tipo simples, tá? Vamos dar uma olhadinha na animação. Então, gente, a animação traz 4 substâncias químicas diferentes. E essas substâncias são de que tipo, né? Ali elas são classificadas como puras, porque cada uma está sozinha no seu frasco, lá no seu balão. E todas elas são substâncias do tipo simples, perceberam? A primeira é o hidrogênio, né? A substância hidrogênio. A segunda é a substância oxigênio, que é o O2. A terceira é a substância nitrogênio, que é o N2, e a última, né, a quarta substância apresentada foi o ozônio, que é o O3, tá? Então, ali apenas substâncias puras do tipo simples. Agora a gente vai ver mais exemplos, vamos mostrar aí, né, a representação de mais 4 exemplos de substâncias, né, classificadas como simples, tá? Então, eu tenho ali o gás hélio, as bolinhas vermelhas. O gás hélio, ele não precisa se combinar a outros elementos, sozinho ele já existe na natureza, então por isso que cada substância do tipo gás hélio, ele aparece sozinho, é só uma bolinha mesmo, né? Aí nós temos o gás ozônio, que é o O3, são 3 átomos de oxigênio nessa molécula, né, nessa substância química, espécie química. Nós temos o gás oxigênio. Não confundam ozônio com oxigênio, eles são bem parecidos, né? Porque são formados do mesmo elemento químico. Porém, um deles tem 2 átomos de oxigênio, que é o oxigênio mesmo, né? Chamado assim de gás oxigênio. E o segundo são 3 átomos de oxigênio, tá? Que é o gás ozônio, ok? Então, cuidado aí na hora da identificação. Mas o importante é que a gente vai perceber que nos 2 casos, né, essas 2 substâncias são simples, tá? A gente já consegue identificar que as 2 são simples, porém são substâncias diferentes. E a última ali no cantinho em amarelo é o fósforo, né? Que é o P4. Então, o fósforo ali representado com 4 átomos de fósforo. A gente está vendo ali uma geometria bem interessante, bem diferente para ele, tá? Mas não tem problema, tá bom? Continua sendo uma substância simples, ok? Agora a gente vai observar, né, vai conceituar, entender melhor as substâncias compostas, tá? Então, prestem atenção. O que é uma substância composta? Substância composta é aquela formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, né? 2 ou mais elementos químicos, e esses elementos, eles necessariamente têm que ser diferentes, tá, gente? A partir de 2 elementos diferentes, eu já tenho uma substância composta. Então, vamos aos exemplos. Primeiro deles, a água. A fórmula química da água é H2O. Então, eu tenho, prestem atenção, H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e somente de oxigênio, né? Então, como eu tenho 2 elementos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio, eu já posso classificar essa substância como sendo composta, tá? Segundo exemplo, gás carbônico, também chamado aí, né, de dióxido de carbono, ok? Então, é uma substância formada por carbono e oxigênio. Isso aqui, ó, não é uma substância, não é um elemento químico só, são 2 elementos diferentes, é o carbono, que é o C, e o oxigênio, que é o O, tá? Então, é uma substância composta. Carbonato de cálcio também é uma substância composta. O carbonato de cálcio, ele é formado de cálcio, que é o Ca, de carbono, que é o C, e de oxigênio, que é o O,
tá bom? Então aí nós temos 3 exemplos de substâncias do tipo compostas, né, que são aquelas que são formadas por 2 ou mais, né, no caso do carbonato, né, o último exemplo que eu mostrei para vocês, eram 3 elementos diferentes, né, na combinação dessa substância. Era o cálcio, era o cálcio, isso mesmo, o carbono e o oxigênio, tá? Então a gente tem aí a combinação desses 3 átomos para formar essa substância. A gente também tem uma animação, né, parecida com aquela que nós vimos agora há pouco das substâncias simples, só que agora para falar das substâncias compostas. Dê uma olhadinha aí. Então tá aí, né, os 4 exemplos também de substâncias compostas na animação. Aí nós tínhamos o ácido clorídrico, que é o HCl, a amônia, que é o NH3, né, o ácido cianídrico também na sua composição ali, presente no terceiro exemplo, e a água, todas substâncias compostas, ou seja, formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Vamos aí ao exemplo, a mais exemplos de substâncias compostas? Então eu trago para vocês o gás cianídrico, né? Eu coloquei aí na representação de bolinhas, mas também na sua fórmula molecular ali abaixo, ó, HCN. Então é o hidrogênio mais o carbono mais o nitrogênio, tá? E a água, que sempre vai estar nos nossos exemplos de substância composta, né? Formada aí pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Agora a gente vai para essa tabela, tá? Eu trouxe vários outros exemplos de substâncias simples e compostas também, tá? E aí a gente agora é possível que a gente tenha mais dúvidas na hora de identificar uma substância simples e composta. Então eu tenho aqui a substância cloro, né? O gás cloro, que é o Cl2, é uma substância simples, porque é formada apenas do elemento cloro. Nós temos o gás carbônico, CO2, o que é, gente? Composta. O ácido nítrico, HNO3, também é uma substância composta. O enxofre, que eu falei agora há pouco para vocês, né, que é o S8, mesmo tendo 8 átomos de enxofre, continua sendo uma substância simples. A sacarose, né, que é o açúcar de mesa, tem fórmula molecular C12H22O11, são 3 elementos diferentes, então uma substância também composta. Continuar aí com outros exemplos. Então, deixa eu escolher mais alguns aqui, né? Por exemplo, o nitrogênio, o gás nitrogênio, formado apenas do elemento nitrogênio, é uma substância simples. E o bicarbonato de sódio, que é formado pela combinação de 4 elementos, é o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, é uma substância composta. Tá bom, gente? Então, fácil da gente identificar, tenho certeza que lá no momento da DL, lá na avaliação, vocês vão matar, né, a charada rapidinho e identificar as substâncias simples e compostas, tá? Vamos continuar falando desse tipo de substâncias. E aí, as substâncias simples pertencerão predominantemente aos estados físicos do tipo sólido e gasoso. Então, na maioria das vezes, quando a gente falar de substâncias simples, elas vão estar nesses estados físicos. As 2 únicas substâncias puras simples líquidas são o mercúrio e o bromo. O mercúrio é conhecido por ser o único metal líquido da tabela periódica, e o bromo apresenta-se como um líquido extremamente volátil de coloração avermelhada. Essas são características dessas substâncias, tá? Agora, né, para a gente finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho de um fenômeno que ocorre nas substâncias simples, que é a alotropia. Vamos ao conceito aí da alotropia. E, assim, é um fenômeno porque não ocorre, assim, em grande quantidade de substâncias, né? Existe um limite aí para essa quantidade de substâncias. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? O que é, então, a alotropia?
é quando o mesmo elemento químico pode originar substâncias diferentes. Isso é muito comum, por exemplo, com o carbono, mas também pode ocorrer com outros elementos químicos, como é o caso do oxigênio que vocês estão vendo aí na imagem. O oxigênio, ele é um elemento químico que ele pode se combinar de duas maneiras. Ele pode ser o O2, que é o gás oxigênio, ele pode ser o O3, que é o ozônio. Então, essas duas substâncias a gente acaba enquadrando ou classificando como sendo formas alotrópicas do elemento oxigênio, tá? Vamos para mais um exemplo de alotropia, que é a alotropia do carbono. Olhem aí. Essa imagem que vocês estão vendo, gente, é o grafite. Lembra lá do desafio, né? Que o grafite falava lá com o diamante? Pois é, o grafite, se a gente pudesse enxergar as suas estruturas, ele é representado dessa maneira que vocês estão visualizando aí. Possui uma estrutura em forma de lâminas e o diamante possui uma estrutura mais compacta. Ou seja, ele recebeu maior pressão, por isso que ele fica mais próximo e por isso que ele é um mineral mais duro e resistente da natureza, tá bom? Professora, então a senhora está dizendo que o grafite e o diamante são formados do mesmo elemento químico? Sim, o carbono, tá? Tanto o diamante quanto o grafite são formados do mesmo elemento químico, só que eles têm características principalmente estruturais diferentes. Eu vou mostrar para vocês agora o diamante, como é que ele é. Olhem aí, né? Essa é a estrutura do diamante. Ele é o mineral com maior dureza conhecido. Devido a isso, ele é utilizado inclusive como brocas de perfuração, né? Que eu falei na aula passada, tá bom? E pra gente aí finalizar, pode avançar. O grafite, ele é facilmente desgastável, né? A gente usa no lápis, né? E rapidinho ele vai se acabando. Já, né, existe ainda uma terceira forma alotrópica do carbono, que é o fulereno. Eu não trouxe aqui a imagem para vocês, mas ele tem uma estrutura hexagonal, circular. Ele parece aquelas bolas antigas de futebol, que eram cheias de gomos hexagonais, em 6, assim, né? Então, eram aqueles gomos todos juntos, aquela bola de futebol, né? Essa estrutura é bem parecida com a estrutura que nós conhecemos do fulereno, que é uma terceira forma alotrópica do carbono, tá? Então, o carbono, ele tem 3 formas alotrópicas, o diamante, o grafite e o fulereno. E o oxigênio, que eu mostrei para vocês, tem 2 formas alotrópicas, que é o O2 e o O3. Tudo bem? Agora a gente vai para as respostas aí do desafio. Vamos começar aí com o primeiro desafio, vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos 2 imagens, né? Imagem é muito bom, né, gente? É a partir das imagens que a gente consegue visualizar os fenômenos, né? É o nível simbólico. Eu gosto muito de bater nesses 3 níveis na química. Então, ele quer que você diga, né, qual é a transformação que está acontecendo em cada imagem. Então, na primeira imagem, nós temos aí, né, o pássaro, o tsuru. Foi usada uma técnica do origami para construir esse pássaro. E vamos classificar como sendo um fenômeno físico. Aí nós temos o outro lado, o ferro, ele foi exposto ao ar, né? E aí, quando o ferro está exposto ao ar, no caso com oxigênio, ele dá origem ao trióxido de ferro, que vocês costumam chamar de ferrugem. A ferrugem nada é que a reação entre o ferro e o oxigênio, né? Então, nós temos aí um fenômeno químico, porque houve, né, a modificação da matéria, porque o ferro ele não tem essa cor, ele é prateado, né, o ferro. E aí a gente percebe nitidamente, né, no mundo macroscópico, a reação química acontecendo, tá bom? Então, primeira imagem, fenômeno físico, e na segunda, o fenômeno químico. Vamos para o segundo desafio, onde a gente tem essa charge, né, do grafite com diamante. Lembrando que esses dois exemplos são
a forma alotrópica do elemento carbono, né, que eu falei durante a aula. O grafite, né, é uma das formas alotrópicas, com aquela estrutura que nós vimos durante a aula. As características do grafite é que ele é mais frágil, né, ele quebra com mais facilidade. Já no caso do diamante, ele é outra forma alotrópica, mas já é um mineral de maior dureza, né, então ele é um mineral bem resistente. E aí, na charge, né, a mãe de grafite fala, né, pro filho, seu pai tem sofrido muita pressão ultimamente, né, então a ideia é o que a gente tem que entender, compreender aí, né, segundo a charge, o que o grafite quer dizer pro diamante? Que antes esse diamante poderia ser o grafite, né, e aí depois de passar por muita pressão, muito estresse, né, ele se transformou na outra forma alotrópica. Tá? Então, analogicamente, é mais ou menos isso que a gente teria que entender. Então, a diferença entre um e outro foi a pressão sofrida, exercida ali sobre o mineral para que ele se transformasse nessa outra forma alotrópica. Lembrando que esses dois são formados do mesmo elemento químico, que é o elemento carbono. Tá bom, gente? Então, essa daí foi as respostas dos desafios da aula de hoje, né, onde nós falamos aí sobre as substâncias, os fenômenos, tá bom? E amanhã a gente se encontra, tá bom, gente? Tchau! Tchau!